Bem-vindos a mais um À Mesa com a Palavra de Deus, e hoje trago algo extraordinário até si. Algo que vai impactar com certeza o seu coração. Porque a Palavra de Deus não volta para ele vazia. Então, meus amigos, preparem-se, estejam preparados, venham comigo nesta viagem extraordinária. Vamos viajar até ao trono de Deus. Venha comigo, vamos fazer uma viagem extraordinária até à dimensão onde Deus habita, onde Deus vive. Hoje vamos até ao trono de Deus. Temos acesso por meio do nome e de um sangue, o sangue de Jesus e o nome de Jesus, ao trono de Deus. E eu hoje quero que você venha comigo nesta viagem extraordinária. É o desafio que eu lanço a si. Você vai ser impactado. Você nunca jamais poderá ser o mesmo depois de ouvir acerca deste tema que eu trago até si. Digno de adoração. Ponha isso no seu coração. Deus é digno de adoração. E o tema é apelativo. O tema é extraordinário. O tema é impactante. O tema é algo extraordinário. Vou compartilhar consigo uma visão que eu tive acerca da adoração nos céus. Já uma vez você se questionou porquê que a adoração é voluntária nos céus? Por isso o tema digno de adoração. Lembrei-me dessa visão que eu tive, que Deus me concedeu, e ela durante os dias impactou o meu coração. Houve momentos que eu dizia: Senhor, chega, é demais, é muito poderoso para um mero homem comum, mortal como eu. Então venha daí, deixe-se impactar, deixe-se guiar, liderar pela unção, pela direção do Espírito Santo, pela capacidade e o poder que Deus dá. Venha comigo nesta viagem extraordinária pelas veredas eternais da Palavra de Deus. Deixe-se impactar pela poderosa, gloriosa, sempre verdadeira, sempre eterna, incorruptível, infalível, a toda poderosa Palavra de Deus, que permanece nos céus para sempre. Jesus, a Palavra de Deus. Venha comigo nesta viagem extraordinária pelas veredas eternais da Palavra de Deus. Vamos ler Apocalipse 20. Vou já começar com algo de impactante no seu coração. O tempo está próximo. O tempo está próximo destes cumprimentos proféticos, do cumprimento das profecias. O tempo se aproxima. E o tempo está próximo do dia do julgamento do trono de vestes brancas. Quero ler para si isto. Você ponha isto no seu coração, que ponha isto com toda a diligência no seu coração, que ponha isto com toda a diligência no seu entendimento, que receba isto de bom agrado, com o coração sedento, e diz o apóstolo Pedro: desejai afetuosamente. Desejamos verdadeiramente estar com o Senhor. E direciono-me já para si perguntando: como é que está o seu coração? Qual é o estado do seu coração? Diante de Deus, como está o estado do seu coração? Deixe o Espírito Santo que lhe mostre. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre. Peça ao Espírito Santo que opere na sua vida. Peça ao Espírito Santo que você não quer ser mais aquela velha criatura, aquele velho homem com aqueles velhos hábitos, que vivia naqueles velhos caminhos pecaminosos. Não. Você agora, nova criatura, você só tem um desejo. Você só tem uma inclinação, que é de amar, de engrandecer, de exaltar, de glorificar, de adorar, de colocar o Cordeiro de Deus
no trono das nossas vidas, no trono dos nossos corações, para que Ele reine, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é El Elyon, porque o Senhor é Curios, o autor e consumador da nossa vida. Ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Ele tinha todo o poder e a autoridade de rejeitar-nos. Ele tinha todo o poder e a autoridade de não vir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deu uma salvação graciosa para toda a humanidade. E todos aqueles que o receberem com o coração grato terão em si mesmo esta experiência vívida, autêntica, real do novo nascimento. É termos a vida de Deus. Jesus veio para compartilhar a sua vida, para compartilhar a sua natureza, para nos religar a Deus o Pai. Apocalipse 20. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar para a batalha. Este dia está próximo. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada de Deus, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. O grande combate, a grande batalha, a última grande batalha, o Armagedom, a grande batalha em que o povo de Deus, Israel, estará cercado de inimigos. O cerco profético se aproxima a largos passos e poucos são aqueles que se apercebem do cumprimento a cada dia das profecias bíblicas. Já não estamos a falar como noutrora, há uns tempos nós víamos, de tempos em tempos cumpria-se uma profecia impactante no mundo. Hoje em dia estamos a ver todos os dias, através das notícias, o cumprimento desses factos, o cumprimento das profecias. No nossos tempos, debaixo dos nossos olhos, na nossa geração. Por isso ergamos os nossos olhos, porque somos a geração bem-aventurada da segunda vinda do nosso Senhor e mais suficiente Salvador, Yeshua e Mashiach. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração pelos séculos dos séculos. Amém e amém, eternamente amém. Com certeza que você que me está a ouvir também dirá amém. O diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E havia um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, presta atenção a isto, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Preste muita atenção nisto. Vou pôr aqui. Vou ler um pouco mais. Quero que você acompanhe comigo esta leitura. Quero que você acompanhe comigo. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus seu fogo do céu e os devorou. Este tempo está próximo. O cerco profético que se está a cumprir nos nossos tempos, debaixo dos nossos olhos, na nossa geração. Somos
a bem-aventurada geração que está a ver o cumprimento das profecias. E elas têm impactado o nosso mundo como autênticas bombas nucleares. De tal forma que o cumprimento delas tem se efetuado todos os dias. Todas as semanas nós vemos nos grandes ecrãs da televisão os anúncios a constatação desses fatos proféticos em termos políticos, em termos religiosos, a apostasia, em termos bélicos, as nações em guerra, guerras e rumores de guerras e conflitos e mais conflitos. Quanto mais fala de paz, mais insegurança há, mais guerra há. Então o tempo está próximo. E o diabo enganado foi lançado no lago do fogo, do enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E havia um grande trono branco, e ao que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Preste muita atenção a isto. Já um pouco mais acima. E vi um grande trono branco, e ao que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam assentados diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, que é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. A escolha é sua. Aceitar, receber Jesus ou não? Receber Jesus, receber a salvação que Ele tem para si ou não? A decisão é sua. Por isso eu perguntei como está o seu coração. Qual é a sua expectativa em termos de vida? Em termos de propósito? Como está o estado do seu coração? Vamos ver isso. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz, verso 10, desejo conhecê-lo, ou para conhecê-lo, e ao poder da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar para aquilo o que fui também preso por Jesus Cristo. Ou por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhem o que o apóstolo Paulo diz. Verso anterior, 10. Desejo conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Como é que está o seu coração? Vamos ler mais uma passagem ou outra. Provérbios 21, vamos preparar o nosso coração. Hoje, à mesa com a palavra de Deus, o tema que eu trago assim é digno de adoração. Venha comigo nesta viagem extraordinária pelas veredas eternais da palavra de Deus. Deixe-se impactar. Venha comigo, vamos até ao trono do Cordeiro de Deus. Nesta viagem de hoje, neste tema de hoje, vamos subir até junto do trono do Cordeiro de Deus. Por isso fique comigo, não arrede pé, não saia daí, porque nós vamos subir até junto do trono do Cordeiro de Deus. Quero compartilhar acerca de uma visão que eu tive há uns anos atrás. E o tema, por isso o tema é digno de adoração. Porque é que a adoração é voluntária nos céus? Pensa um pouco comigo. Vou aguçar o seu apetite e o meu.
em termos de desejo, em termos de profundidade, de almejarmos, de desejarmos no mais profundo do nosso recôndito, do nosso ser, no homem interior, do nosso coração, porque a fé do coração, o amor a Deus vem do coração. O novo nascimento opera-se no coração. E Deus fala ao coração. Por isso, Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Qual é a inclinação do seu coração? É muito importante. Qualquer pessoa que nasceu de novo, segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que eu tenho vivenciado ao longo desses anos que eu me converti, cada vez mais cresce, aumenta a sede de Deus nos nossos corações, no meu coração. Porquê? Porque foi Deus que gerou em nós. Ele gerou em nós. Foi Deus que colocou em nós essa sede de vida eterna. Num título que está no blog, num livro que eu pretendia escrever, eu coloquei o título que Deus me deu. Uma sede de vida eterna. E foi Ele que colocou em nós essa sede de vida eterna por meio do novo nascimento. Por isso, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. E o Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso eu disse, renda o seu coração. Entregue o seu coração. Como aconteceu comigo no dia 7 de março, quando Deus disse, dá-me o teu coração, ó filho meu. Provérbios 23:26. E ali eu rendi o meu coração. E nós precisamos render o nosso coração. Se você não o fez, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você render o seu coração. Não se embarace com outras coisas. Renda o seu coração ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto ainda se pode achar. Buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. São tempos propícios para refugiarmos na sua presença. São tempos propícios para buscarmos a sua face. São tempos propícios para aplicar o nosso coração aos nossos caminhos, ao caminho verdadeiro que é Jesus. Como ribeiros de águas, assim é o coração na mão do rei. A tudo quanto quer, ele o inclina. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles amontoarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece os teus caminhos e endireitarás as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Uau! Quero que você leia um pouco isto. Vamos a Provérbios 2. Filho meu, atenta para se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, e como a prata a buscares, e como a teus escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Uau! Se como a prata a buscares e como todos os escondidos a procurares, isto que eu queria dizer, a busca do seu coração. Como está o estado do seu coração? Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista questiona, ele interroga-se. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite,
enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. E não é isto que o mundo pergunta? Não é isto que as circunstâncias questionam? Não é isto que as vicissitudes e os problemas desta vida vêm até ao crente pondo à prova a sua própria fé? Não é isto que o diabo nos questiona? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com eles, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que se festejava. Vejam o estado do salmista que não se lembra deste tempo. Porque estás abatido, ó minha alma, por perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei para a salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele lembra-se deste tempo quando ia em procissão. Ele lembra-se deste tempo quando ia à casa de Deus. Com a multidão que festejava. Experiências autênticas e vívidas que David teve, que o salmista teve. Ele conhecia Deus antes de pecar, a unção que estava sobre ele, e ele conhecia a Deus depois de ter pecado. Ele conheceu a diferença. E os nossos pais federais também tiveram a oportunidade de conhecer a Deus antes de terem pecado e conheceram a Deus, e depois de terem pecado. A experiência é outra. O clímax é outro.